Fala galera, eu sou o professor Taveira do canal Física Arretada e hoje, dia 15 de outubro, um dia mais que especial, dia do professor, nós do YouTube Edu decidimos criar uma hashtag e responder algumas perguntas para vocês que acompanham o nosso trabalho, que acompanham o nosso dia a dia, e a hashtag é Por que Professor? Então nesse vídeo nós pretendemos fazer uma homenagem a todos os educadores do Brasil e fazer com que você, que acompanha a nossa história, saiba um pouquinho mais do nosso dia a dia e da nossa vida e o que nos levou a tomar a decisão de ser um educador, beleza? Então, eu sou o professor Taveira e você, vem comigo, vamos lá! Primeira pergunta. Ah, cara, essa pergunta é muito boa e eu vou precisar contar uma pequena história para vocês. Lá no meu terceiro ano, quando eu fazia o terceiro ano do ensino médio, o professor Taveira, na época, decidiu que entraria para a área de saúde. Eu estudava numa escola em João Pessoa chamada ProSaúde. O meu sonho na época era fazer medicina, né? Até para ser o orgulho de mamãe. Mas por insegurança até da juventude, né? Eu decidi fazer primeiro fisioterapia e quem sabe depois tentar medicina, já que era o primeiro vestibular. Mas naquela época eu também gostava muito de criar paródias, né? Eu tinha um sonho na época, também lembro, eu sempre gostei de banda, de música, essas coisas. E eu sempre tive um sonho de ter um bloco carnavalesco. Pode acreditar. O professor Taveira sempre teve um sonho. Eu dizia a todo mundo que meu sonho era ter um trio elétrico e que um dia eu puxaria um bloco de carnaval. E na época do terceiro ano, naquela brincadeira de juventude, de menino, eu criei um bloco chamado Taveira Mania, né? E nesse bloco eu criava paródias, criava músicas para desestressar aquele ambiente de vestibular, aquele ambiente de pressão. E fazia paródias para os meus professores, né? Eu tinha paródias para os professores de física, professores de química, geografia, história, redação, enfim. Para todo professor eu fiz uma música. E entrava a aula, saía a aula e toda vez tinha que ter o bloco Taveira Mania, né? E eu só com o microfone, sem instrumento algum, eu conseguia animar a minha turma, fazia turnês nas outras turmas, passava de turma em turma cantando, enfim, nos aulões, o bloco Taveira Mania, nas bisuradas, que naquela época eu chamava de bisurada, o bloco Taveira Mania era a presença certa para tirar o estresse da galera, né? A gente falava que o bloco Taveira Mania tirava estresse e levava alegria, né? E com isso, eu sempre fui muito tranquilo na frente do pessoal para cantar, para fazer graça, né? Enfim, naquele ano de 2004, acabou que eu não passei no vestibular, não foi por falta de estudo, tá, gente? Apesar das brincadeiras, apesar das músicas, eu levava o meu estudo a sério, mas por uma série de fatores, não foi naquela vez, não passei no vestibular, mas minha mãe me obrigou, na época que eu fiz minha inscrição para fisioterapia na UFPB, ela insistiu que eu fizesse também a minha inscrição para engenharia de telecomunicações, no antigo Cefet, que hoje é IFPB. E aí na época eu não passei para fisioterapia, mas passei para o segundo período de engenharia de telecomunicações, no Cefet, né? E aí, quando virou o ano para 2005, a minha família, os meus pais não tinham tantas condições para bancar, né, uma escola particular, já que naquela época o ProSaúde já era bem caro. E aí eu, por conta própria, com a amizade que eu fiz com os professores, com a amizade que eu fiz com o diretor da escola, eu pedi um emprego na escola e com isso, além de garantir meu emprego e garantir meu primeiro salário, com 17 anos eu comecei a trabalhar, eu virei inspetor da escola que eu terminei o terceiro ano, né, fiscal de corredor, e ganhei o cursinho, ganhei uma bolsa no cursinho para tentar o vestibular novamente. Mas aí no ano de 2005 o bloco Taveira Mania não parou, né? O pessoal já me conhecia, tinha amizade praticamente com o colégio inteiro.
E continuei criando minhas músicas, continuei criando minhas paródias. E aí o sucesso foi aumentando, o pessoal ficava gostando. E eu tinha naquela época Orkut, eu lembro que eu tinha dois perfis de Orkut, porque um só não dava, e tinha comunidade Taveira Mania, né? Nessa época, infelizmente, o YouTube ainda não fazia tanto sucesso, então não tinha vídeos postados na internet. Mas foi daí que os próprios professores, nesse ano de 2015, começaram a dizer: pô, Taveira, tu devia ser professor, velho. Eu disse: não, pô, dá não. Não, você devia ser professor, cara. Tu é desenrolado, tu chega na frente de todo mundo, tu só com microfone, sem instrumento nenhum, tu desenrola, a galera gosta, pô. Tu devia ser professor. Passou os dias, chegou outro professor. Pô, Taveira, tu devia ser professor. E aí entrava professor, saía professor, e eles com essa ideia, cara. Pô, Taveira, tu devia ser professor, tu devia ser professor. E eu não tinha começado ainda telecomunicações, que eu passei só pro segundo período, né? Passei o primeiro semestre só trabalhando e no cursinho. E com essa ideia na cabeça, eu pensava: pô, mas eu vou ser professor de quê, né? Eu nunca pensei em ser professor, vou ensinar que matéria, né? Até que um dia eu comecei meu curso de engenharia de telecomunicações, já no segundo semestre. Me deparei logo com cadeiras de cálculo 1, física 3 e aquela área de exatas ali. E eu me identifiquei. Pô, comecei a gostar, achei massa, né? Desenrolando, estudando. E eu disse: pô, eu gosto disso aqui. Até que um dia um professor de física, meu professor de física, Alexandre, que hoje é meu colega, né? Me chamou para assistir um jogo de futebol aqui em João Pessoa, um clássico, Botafogo da Paraíba e Campinense. E nós fomos juntos ao estádio, né? Ele me convidou, nós fomos juntos. E lá na conversa ele insistiu pra mim, fez: pô, Taveira, tu devia ser professor. Eu não sei nem se ele lembra dessa história, né? Porque pra mim ficou marcado, né? Tu devia ser professor. Eu fiz: mas eu vou ser professor de quê, Alexandre? Aí ele fez assim: qual é a matéria que você mais gosta? E não é porque eu tava na frente dele, né? É porque eu tava no curso e tava gostando daquela área de exatas ali, de física 3. Eu disse: pô, Alexandre, a matéria que eu mais gosto é física. Ele fez: pô, então vira professor de física, velho. Fiz: mas Alexandre, o curso deve ser pau, meu irmão. Tá? Ele fez: nada, Taveira. Tu desenrola, velho. Vira professor de física e pronto. E passou, ele falou aquela frase de efeito, continuamos o jogo, né? Aí veio aquilo na minha cabeça: professor de física, vou virar professor de física. E saí decidido. No meu curso de engenharia de telecomunicações, eu comecei a dar o gás mais ainda, né? E naquele mesmo ano, eu comecei, ó, a comer o livro de física, né? Como eu vinha trabalhando, né, os 2 turnos, manhã e tarde, e estudava à noite, né? Quando chegou aí por volta do mês de agosto, setembro, eu larguei o trabalho e voltei a estudar mais no cursinho, que era para garantir minha vaga no curso de física. E dito e feito, eu fiz o curso de física. Minha mãe em casa enlouqueceu quando eu disse a ela que eu queria ser professor. Mas aí foi assim que aconteceu, né? Eu fiz meu curso de física. Na época eu lembro que eu passei em 5º lugar, né, para o curso de física aqui em João Pessoa, no FPB. E decidi ser professor. Bola pra frente, comecei a estudar e hoje eu tô aqui com vocês, beleza? Foi uma história muito bacana e não me arrependo até hoje da decisão que eu tomei, né? E hoje eu tô aqui no canal Física Arretada contando essa história pra vocês. Vamos lá para a segunda pergunta. Ah, cara, aí eu vim ter minha primeira oportunidade em sala de aula em 2008, né? Eu já fazia o curso de física, conversando com outros professores para ganhar experiência. Muitos me passaram que eu deveria começar com aula de reforço, né? E eu passei o ano de 2006, o ano de 2007, todo na aula de reforço, comendo livro, fazendo questões, estudando, né? E quando eu ia para aula de reforço, eu via as principais dificuldades dos alunos e sabia onde era o defeito, né? Para entrar em sala de aula da melhor forma possível. E aí a minha primeira oportunidade foi como prestador de serviço de uma escola pública, né? Um curso de educação de jovens e adultos, um EJA, numa escola pública. Foi em 2008, foi a minha primeira entrada em sala de aula, onde na sala a pessoa mais nova, né,
era eu que era o professor, todos os alunos eram pessoas mais velhas ou da mesma idade, e assim foi um desafio incrível, né? Mas no ano de 2009 foi quando eu tive a primeira oportunidade em entrar numa sala de aula de uma escola privada, né? De uma escola particular. Uma grande amiga minha, hoje foi minha coordenadora, hoje é uma grande amiga, Rita, foi quem me deu a minha primeira oportunidade, Rita Cardoso, me deu a primeira oportunidade para entrar em sala de aula numa escola privada, numa turma de 8º e 9º ano, né? Eu tinha 3 aulas por semana e ela disse que estava na hora de eu começar. Na verdade, eu dava aula de reforço pro filho dela e ela sempre dizia que estava na hora de eu começar. Só que eu sempre com muita insegurança, né? Até que um dia ela fez, não, você vai começar, chegou o seu ano, e ela me colocou numa turma de 8º ano e 9º ano. E aquele ano foi incrível, cara, porque com 1 mês, 2 meses de sala de aula, eu não cheguei a completar nem 2 meses de sala de aula, por acidente, por um acaso, um professor do colégio também de física, meu grande amigo, Aron, acabou que sofreu um acidente de moto, né? Onde ele teve que passar o resto do ano todo em repouso, né? Se recuperando do acidente. E, cara, o professor da vez era eu, né? Começando, o professor sofreu um acidente, ele na época tinha 1º, 2º, 3º ano na escola, tinha outras escolas que ele dava aula, e como o professor de física sempre foi muito difícil, a bola da vez era o professor Taveira, cara. E com 2 meses assim de sala de aula, sem muita experiência, eu entrei numa turma de 1º, 2º e 3º ano. Cara, foi uma experiência incrível, eu estudava feito um louco para preparar minhas aulas, mas aí foi em 2009 que tudo aconteceu. Graças a Deus, eu fiz um trabalho legal, estudei bastante, dei o meu melhor, e no ano de 2010 teve espaço para o professor Aron, teve espaço para o professor Taveira, e aí eu não parei mais, graças a Deus. Vamos lá para a próxima pergunta. Seu amor, Ana Maria. Cara, o carinho dos alunos é uma coisa fora do comum. Você saber que você pode fazer a diferença na vida desses meninos, dessas meninas, é uma coisa muito gratificante. Você saber que você faz parte da etapa inicial de uma vida cheia de sonhos, de uma vida cheia de surpresas, né? Você conhecer aquela criança, aquele jovem, e depois de alguns anos você vê-lo se formar, construir sua família, isso é muito gratificante. E no dia a dia, o carinho que esses moleques passam pra gente é uma coisa fora do comum. Então saber que eu posso ajudar, saber que eu posso fazer a diferença na vida de alguém, é o que eu mais amo na minha profissão. Saber que eu posso passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, que eu não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei, saber que eu posso passar e ajudar a vida de alguém, isso é o que mais me deixa feliz, né, e realizado com essa profissão. E o carinho que esses alunos passam pra gente, né? Ter você ali como espelho, a maneira com que eles lhe olham, que eles querem lhe abraçar, apertar a sua mão e chamar você de mito, Taveira, você é o cara. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Vamos lá para a próxima pergunta. Dar outro beijo, matar o meu desejo. Cara, vou lhe ser muito sincero, cara. Eu sempre falo isso no meu dia a dia, eu não vou mentir aqui para vocês, não. Corrigir prova, você pega uma pilha de prova para trazer para casa. Meu velho, tem coisa pior do que corrigir prova. E caderneta. Preencher caderneta, botar pontinho, que ainda na escola que eu trabalho é desse jeito. Cara, isso me mata, velho. Corrigir prova e caderneta, pontinho. Ah, também quando coloca para fiscalizar a prova. Pense numa coisa chata, é fiscalizar prova. O tempo não passa, meu velho. Você tá ali fiscalizando prova, parece que já passou 3 horas. Quando você olha no relógio, 15 minutos, né? Olha, corrigir prova, preencher caderneta e fiscalizar a prova. Ah, se pudesse, jogava uma bomba. Vamos lá para a próxima pergunta.
Cara, situação engraçada, tá, muitas pra lembrar aqui, são muitas situações mesmo, mas as principais assim que eu sempre saí com muita alegria, sempre foi muito engraçado, foi as vezes que eu cantei em sala de aula, né? Eu tento levar para as minhas, não dá para levar toda hora, né? Mas em algumas aulas eu tento levar umas paródias, fazer umas músicas com fórmula de física, com os assuntos, para tirar estresse, que inclusive eu vou colocar aqui agora para você ver alguns desses momentos felizes, compartilhar com vocês alguns desses momentos que eu cantei em sala de aula, que eu tive o prazer de cantar para os meus alunos. E olha só que momento bacana e que sempre vai ficar aqui na minha memória. Acompanha aí. Opa! Joga a mão pra cima pro outro lado, vai! Opa! Joga a mão pra cima pro outro lado, vai! Opa! Joga a mão pra cima pro outro lado, vai! Opa! Valeu, galera! Então esses são alguns dos momentos engraçados que eu levo comigo. São momentos além de descontração, que vale a pena dividir com essa galera, essa energia massa. Vamos lá para a próxima pergunta. Bicho, isso nunca passou pela minha cabeça não, sabe? Depois que eu virei professor, depois que eu entrei em sala de aula, cara, eu vi que lá atrás eu tinha tomado a decisão certa. Eu não sei fazer outra coisa a não ser dar aula de física, a não ser facilitar o estudo da física e tentar passar da melhor maneira possível esse assunto que muita gente não gosta, né? Muita gente tem aquele receio. E assim, velho, é minha vida, é o que eu sei fazer. Já pensei em colocar outras coisas, né? Paralelas à profissão, né? Até converso com minha esposa, ter outra renda, né? Outra forma de renda. Mas deixar a profissão, nunca pensei nisso não, né? Me vejo professor até ficar bem velhinho, banguelo e vamos embora. Não, essa é a minha vida, essa é a minha cruz. Vamos embora, vamos embora. Próxima pergunta. Ah, cara, tive vários professores que marcaram minha vida. Tenho um enorme respeito por todos os professores que passaram pela minha vida e hoje tenho o maior prazer e uma das minhas grandes alegrias é lecionar, né? É ter colegas de profissão, é ter amigos de profissão que já foram os meus mestres, né? Ah, cara, eu tenho um respeito e tenho muita lembrança boa de todos os professores. Eu tenho lembrança de cada professor que chegou para mim e disse que eu deveria me tornar um professor. Professor Alexandre, professor Zé Antônio, também de física, professor Max Galvão de biologia, hoje um grande colega, professor Dinho Zambia de história. E assim, tive vários professores que me incentivaram a virar professor, hoje são meus colegas, vários professores que eu tive aula no ProSaúde e hoje eu tenho o prazer de dividir um ambiente de trabalho com eles. Professor Paulo Vital, meu grande mestre, Jean Duí de biologia, professor Amilca, professor Romo, enfim, muita gente boa, muita gente, professor Mala de biologia. Cara, desculpa se eu vou esquecer o nome de alguém, se você estiver assistindo, se eu esqueci seu nome, desculpa, pelo amor de Deus, mas eu tenho um enorme carinho, uma enorme admiração por todos os professores que passaram na minha vida, desde aqueles que eu lembro no ensino fundamental, no ensino da educação infantil, até o meu terceiro ano, até o meu cursinho. Ave Maria, eu tenho um respeito enorme por essa galera. Vamos lá, bola pra frente. Próxima pergunta. E escrevi seu nome na areia. Cara, certo dia eu tava dando aula, né? E no intervalo da minha aula, os meus alunos começaram a falar de um tal de Procópio, professor de matemática que tinha um canal no YouTube e tal de Procópio. Procópio pra casa, que nome feio de agosto, Procópio. Quem bexiga é Procópio, eles não falam tanto de Procópio. Mas quem é esse professor Procópio? Tá vendo? Tu não conhece não, Rafael Procópio, do Matemática Rio? Não, conheço não. Esse... Tá vendo? Tu devia ter um canal igual o dele. Tu é desenrolado aí, tu gosta de fazer essas coisas, é pra ter um canal, filho. Não. Mas eu vou ver, deixa eu ver aí. Aí peguei o celular do menino,
botei lá no Rafael Procópio, que eu tive o prazer de conhecer aqui em João Pessoa, no Feirão do Estudante. Abraço, Rafael Procópio, me recebeu muito bem, conversamos bastante. E aí quando eu vi o canal de Rafael Procópio, não é que eu gostei da ideia, rapaz, o que esse bicho faz, eu acho que eu consigo fazer também. Gostei da ideia. E aí, cara, comecei a mexer, comecei a pesquisar, comecei a acompanhar o trabalho de Rafael Procópio. E junto no canal de Rafael Procópio, comecei a acompanhar o trabalho de Ibis Urquiza, do Física Total, do Fabrício, né, do Física Fabris, né? Comecei a acompanhar o trabalho também do Renato Brito, que é um professor que eu sou muito fã também. E, cara, comecei a... Cara, eu quero fazer isso, quero fazer isso. E devagarinho fui pesquisando, fui gravando, né? Comprei uma mesinha digital, mas nunca gostava dos meus vídeos, sabe? Gravava, mas nunca soltei. Sempre tive medo de soltar os meus vídeos, porque eu sempre achava que eu podia fazer melhor, né? Até que um dia, aqui em João Pessoa, pelo Instagram, eu conheci o professor Breno Moraes, do canal Física Mais, e vi o cara tocando sanfona, ó. E meu irmão, esse bicho toca sanfona. Eu tenho uma paródia boa de forró pra cantar com esse bicho. Fui lá no privado, conversei com ele, ó, bicho, eu tenho uma música de forró bacana pra gente tocar. Vamos cantar junto? E aí, do nada a gente se encontrou. E aí descobri que Breno tinha um canal de física. Eu acho que tu tem canal de física? Eu tenho. Aí ele me mostrou o canal dele. Eu fiz, Breno, bicho, eu também tenho um canal, mas ninguém sabe que eu tenho canal não, porque eu acho que meus vídeos são uma bosta. Aí ele fez, deixa eu ver. Aí eu mostrei. E meu irmão, Taveira, tá bom demais pra tu que tá começando, pô, solta esse negócio. Se tu for olhar os meus vídeos quando eu comecei, tá pior do que isso aí, eu não pode soltar, não tenho medo não. Eu falei, não, Breno, dá pra fazer melhor. E ele, não, Taveira, crie seu canal, pense no nome e bota esse negócio pra frente. E aí, cara, esse cara foi iluminado, chegou na minha vida, hoje é meu parceirão, apesar de ter conhecido recentemente, e foi através dele que eu tive coragem. E aí um dia me veio esse nome Física Arretada, disse, rapaz, eu vou soltar. E como meu canal é recente, faz pouco mais de um mês que eu tô divulgando meu canal, e como tá muito próximo do Enem, o meu canal hoje tem muita resolução de exercícios, né? Já que está muito perto da prova do Enem. E aí a aceitação do público, os meus alunos estão adorando o canal. Ainda não tem muita coisa, né, de parte teórica, muito exercício, mas aí eu gostei, a galera tá gostando, eu tô recebendo assim um retorno maravilhoso de professores, de alunos, e aí para 2018 eu tenho certeza que o Física Arretada vai ajudar muita gente. Mas foi assim que eu decidi criar meu canal e estou amando fazer parte desse mundo online. E eu tenho certeza que o Física Arretada, você que está me assistindo agora, ainda vai ver esse canal crescer bastante, beleza? Galera, com isso aqui eu encerro essa participação. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória. Esse é o canal Física Arretada. Esse vai ser um ambiente que eu vou passar muita coisa boa, muita coisa legal para vocês. E assim, espero ajudar bastante ainda muita gente. A ideia de criar esse canal é para ajudar o máximo de alunos possíveis. A minha ideia aqui é exatamente ajudar aqueles que têm dificuldade na aprendizagem física, de alguma forma poder contribuir para o sucesso e para o futuro de vocês, beleza? Um forte abraço, deixa aqui a minha mensagem para os professores de todo o Brasil. Um feliz dia do professor, essa profissão que é uma profissão belíssima, e como eu disse nesse vídeo, eu tenho certeza que um dia vai ser uma profissão valorizada. Um abraço para os meus colegas de João Pessoa, um abraço para os meus colegas professores do Nordeste e um abraço para os meus colegas professores de todo o Brasil. Eu sou o professor Taveira, você está no Física Arretada e vem comigo! Valeu!